Olá, eu sou a professora Limária e hoje nós vamos falar sobre povoamento do continente americano como nosso conteúdo do sexto ano. Vamos resolver as questões, e a gente revisar o conteúdo. Povoamento da América, como povoamento do planeta, é um conteúdo ainda muito debatido, muito discutido pelos arqueólogos, pelos cientistas, historiadores, antropólogos, porque tudo que se vai discutir em arqueologia depende das pesquisas, dos fósseis, do material encontrado. Tudo são pesquisas, são teorias que elas prevalecem por um determinado tempo até que novos objetos, novas pesquisas, novos achados arqueológicos são encontrados pelos arqueólogos do mundo inteiro. Por quê? Porque a entender como é que a Terra, o ser humano surgiu, como é que ele povoou, como é que ele se multiplicou, é uma das grandes questões da humanidade até hoje. Vamos lá para a nossa primeira questão. Ele quer saber sobre a região de São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, onde está localizado o Parque Nacional da Serra da Capivara, entre São Raimundo Nonato, no sudeste do Piauí, um sítio arqueológico que começou a ser explorado há mais de 40 anos atrás pela arqueóloga brasileira, né, já brasileira francesa, com ascendência francesa, Niede Guidon. É um dos sítios arqueológicos mais ricos do planeta em achados, em fósseis, em material lítico e artefato. Um dos grandes painéis de pinturas rupestres que existem na humanidade até hoje, com a variação de colorimento, com cores e formatos bem diversificados. Um grande achado para a humanidade. Meninos, observem aí o mapa abaixo, vocês vão poder perceber algumas das características desse povoamento da América. Como é que se baseia o povoamento do planeta? Em fósseis humanos, a partir da datação desses fósseis, onde se precisa da química para fazer esses estudos dessa datação, principalmente com o carbono 14 e a fotoluminescência. Os artefatos que são criados, que são esses artefatos? Todos os objetos que foram produzidos pela mão humana há algum tempo atrás. A matriz linguística, né? A raiz de onde vem a etnia de fala e das línguas que existem nos continentes até hoje, e a genética dessas populações, como é que tem a ancestralidade desses povos, como é que essa genética é distribuída. Além disso, também se discute a paleoclimatologia. O que é isso? O clima antigo, como é que era o clima lá na época da pré-história, como é que essas transformações de vegetação, de clima, de relevo, como é que isso foi estruturado no mundo inteiro até hoje, para se entender como é que nós vamos ter os ecossistemas, a diversidade desses ecossistemas e a diversidade no planeta. Observem o mapa com o povoamento. Nós vamos observar um movimento migratório entre a África, a Ásia e a América. Observem as setas, por favor. Vamos posicionar aqui melhor para vocês verem. Observem pela legenda o Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita, por volta de 14 mil anos, essa que está em verde. Eles saem da África, passam pela Ásia e chegam à América. A outra teoria, que é a teoria em vermelho, também por volta de 11 mil anos, só que eles já saem de uma região da Ásia. É uma outra proposta arqueológica. A teoria que passa pelo Oceano Pacífico, das pequenas embarcações, que é a teoria polinésia. As duas mais aceitas são essas duas, a teoria polinésia e a teoria do Estreito de Bering. E além do Oceano Atlântico, que é essa que está aqui, em pequenas embarcações na cor azul. Observe que saíram da África, navegaram pelo Atlântico mais ou menos numa linha reta, se é que podemos dizer assim, e chegaram ao sul da América do Sul, onde hoje é a região sudeste do estado do Piauí, onde está o Parque Nacional da Serra da Capivara. Vamos aqui para outra questão. Na segunda questão, ele fala de Luzia, um fóssil humano feminino que foi encontrado na região de Lagoa Santa, no Brasil, lá em meados da década de 70. O arqueólogo historiador Walter Neves é o maior estudioso desse fóssil de Luzia. E ele recebeu esse nome, Luzia, justamente para fazer uma homenagem também a um outro fóssil encontrado, que é o fóssil de Lucy, uma outra pesquisa já encontrada na Inglaterra há muito tempo atrás. A resposta correta para esta questão é justamente a segunda. Foi datada de 12 mil anos, recebeu o nome em homenagem ao fóssil de Lucy, considerado o hominídeo mais antigo encontrado na Tanzânia até hoje. Na terceira questão, ele vai falar de sítios arqueológicos. O que são esses sítios arqueológicos? São regiões de demarcação e de estudo das pesquisas arqueológicas. Se delimita uma área que faz-se estudos
geológicos, a paleolíticos, paleontólogos também, e a respeito da fauna, da flora e do tempo que tem a estrutura terrestre e vegetal dessa região. Esses sítios arqueológicos eles são demarcados e realizados os estudos. Aí sim se faz as escavações. Só que nesse caso aqui, a terceira questão, a gente está falando de um sítio arqueológico diferenciado, chamado de sambaquis. São sítios arqueológicos que se formaram ao longo do litoral brasileiro, especialmente na costa, na área marítima. Por quê? Porque eles são resultados da acumulação de milhares de anos de restos de peixe, escama, cerâmica, alguns monumentos funerários também, que seriam algumas áreas de enterramento desses povos, e os restos do dia a dia que esses povos, pescadores principalmente, porque já viviam no litoral, foram se acumulando, né, com a pequena vegetação e com a areia durante milhares de anos. E aí eles são chamados de sambaquis, ou povos das conchas, como também podem ser traduzidos da língua indígena. Na quarta questão, ele fala o estudo da história brasileira datado a partir de 1500, né, do povoamento do Brasil, a chegada do europeu, que é uma ideia um tanto errada que se tem sobre a história brasileira, de achar que a história do Brasil começou em 1500 com a chegada europeia. Não, com a chegada dos portugueses em 1500, a conquista dos portugueses em 1500, a América se tornou conhecida para a Europa. Os espanhóis chegaram em 1492, os portugueses um pouquinho depois aqui na América. Então, a Europa passou a conhecer o novo mundo, o novo continente. Mas o povoamento do continente americano ele é muito mais antigo, ele é milenar, ele data da época da pré-história. Aí a questão que é justamente saber que uma grande questão discutida sobre os cientistas é o povoamento, a característica desses grupos que habitaram a América. A resposta correta da questão é a letra C, que diz assim: os primeiros habitantes da América teriam chegado através de um processo de navegação do Oceano Pacífico, que é a teoria das pequenas embarcações, até a América do Sul e da travessia do Estreito de Bering. São as duas correntes de povoamento, as duas correntes teóricas, de acordo com as pesquisas arqueológicas vigentes até agora, as mais aceitas pelas comprovações que os arqueólogos conseguiram fazer até agora. Na quinta questão, ele tem justamente um texto falando sobre o crânio de Luzia, sobre o processo de pesquisa do arqueólogo, Walter Neves, e a descrição de como é que o trato dado à Luzia. Não é? A resposta correta da questão é justamente dizer que a África é o surgimento, é o berço da humanidade, é o surgimento da vida humana e o povoamento. E de lá se expandiram, aderiram a todas as condições. Lembram de quando nós falamos lá da pré-história? Lá do homem, do ser humano paleolítico, que ele era caçador, coletor, que ele vivia da caça, da pesca, da coleta, que ele vivia em abrigos naturais. Pois bem, o povoamento do planeta, partindo da África e para o restante dos continentes, como nós falamos agora há pouco da América, em especial, que é o nosso, é datado justamente deste período. Bem, por hoje é só, nós vamos encerrar nossa discussão, até uma próxima correção de exercícios com revisão de conteúdo. Até mais.